Bom, primeiro, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius. Eu trabalho com desenvolvimento de software aqui na Bluesoft. E hoje eu vou estar fazendo um live coding curtinho, mostrando duas plataformas que eu tinha comentado anteriormente, né? Que é o Uri Online Judge, que é uma plataforma brasileira, inclusive, e o HackerRank, que é uma plataforma lá de fora. Então, primeiro, assim que você entra no site do Uri, só fazer o login, eles dão a opção de você logar com o Google, Facebook, GitHub, então você pode usar o que você preferir. E aí, logo na primeira tela aqui, ele vai ter algumas categorias, né, que você pode selecionar. Os exercícios que a gente vai resolver vai estar aqui dentro de problemas. E aí eles são divididos em várias categorias também. Então, geralmente, o bom para você iniciar, né, são com esses de iniciante mesmo. Quando você entrar neles, ele tem uma lista numerada, onde cada exercício ele tem um nome. Ele tem um assunto, né, que é geralmente o que você precisa saber para resolver o tipo de problema. E aí tem tipo, o nível de dificuldade dele aqui no final também. Eu já deixei aqui um separado, que é esse daqui, é o 2780, ou basquete de robôs. Então, todo exercício ele tem vai ter meio que uma mesma estrutura, né? Ele tem primeiro um enunciado aqui do lado esquerdo, que ele vai dizer, tipo, geralmente tem uma historinha, e ele vai dizer qual que é o problema que você quer resolver. E aí ele divide em mais duas partes, né? A parte da entrada e a parte da saída. Então, se a gente ler o enunciado aqui do basquete de robôs, ele fala o seguinte, né? A organização da OIBR, que é a Olimpíada Internacional de Basquete de Robôs, ela está começando a ter problemas com dois times, que é o Beach Warriors e o Byte Bulls. É que os robôs desses times, eles acertam quase todos os lançamentos de qualquer posição da quadra. Então, pensando bem, o jogo de basquete ficaria mesmo sem graça se os jogadores conseguissem acertar qualquer lançamento, não é mesmo? Então, uma das medidas que eles colocaram foi que, dependendo da distância, né, que o arremesso for feito, vai ter uma pontuação diferente. Então, dentro desse exercício aqui, vários exercícios seguem isso também. Eles têm meio que uma ilustração, né, para mostrar exatamente isso que eles estão falando. Então, se você tiver dessa distância aqui, vale 1 ponto, dessa distância até essa vale 2 pontos, e daqui para cá, até 2000, vale 3. Geralmente, essa mesma figura, ela também está explicada no enunciado, então o significado dela está bem aqui abaixo. Então, dada a distância D, né, que vai ser a distância do robô que está arremessando, e onde está a cesta, existem 3 regras nesse caso. A primeira, né, que se D, que no caso que ele disse aqui em cima é a distância do robô, for menor ou igual a 800, vai ser 1 ponto. Se for maior do que 800 e menor que 1400, vale 2. Se for maior que 1400 e menor que 2000, vale 3. Então, a organização, né, ela precisa que esse processo seja automatizado, e é esse o exercício que a gente vai fazer. Aqui, essa parte da entrada, ela é bem importante, ela mostra exatamente o que a gente vai receber de dados e qual é o domínio que ela vai estar dentro. Então, ele vai dizer qual que é o tipo de dado que você recebe e qual que é, por exemplo, o valor mínimo e o valor máximo que você vai poder receber. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho o zoom. Então, você vai receber uma entrada só, que é a primeira e a única linha, vai conter um número inteiro, que é chamado de D no exercício. Esse número D, ele é maior ou igual a 0, e ele é menor ou igual a 2000. Então, esse daqui é o intervalo de entrada que você tem que se preocupar. Isso daí vai indicar qual é a distância do robô, e dada essa entrada, o que você tem que fazer, né? Você tem que exibir também uma única linha dizendo quantos pontos vale, que se é 1, 2 ou 3 pontos. Então, uma vez que você leu o exercício, entendeu qual que é o problema, você pode selecionar qual linguagem que você quer utilizar para resolver ele. Então, vamos utilizar o JavaScript, né, que é uma linguagem que todo mundo já está mais acostumado. E aí, se você olhar, tipo, nessa área aqui é a área onde você vai digitar o seu código. Ele já meio que te dá algumas linhas, e essas linhas servem exatamente para você capturar os dados que vão entrar, que é exatamente o que ele descreve aqui na entrada. Então, tipo, a primeira dúvida que geralmente surge quando você vai fazer um exercício é: tá, beleza, mas como que eu pego esse dado de entrada e como que eu faço para exibir a saída, né? Isso às vezes não está muito claro logo que você entra na plataforma. Então, aqui dentro do Uri mesmo, eles têm uma parte que é um FAQ,
E eles têm um exemplo do primeiro exercício, né, que é o exercício mais básico, que é o 1001, e eles mostram em todas as linguagens que eles disponibilizam na plataforma como você faz para resolver esse exercício mais básico. E é sempre bom dar uma olhada nele, porque aí você consegue entender como que você faz para capturar a entrada. Então, se a gente der uma olhada aqui no exemplo do JavaScript, o que acontece, né? Esse lines que ele já disponibiliza para a gente lá no começo do exercício, ele usa esse ponto shift para capturar a entrada do usuário. E aqui no caso, como ele sabe que é um número inteiro, ele está fazendo um parse int. Então ele pega essa entrada do usuário e converte para um número inteiro. Então isso daqui parece bastante com uma coisa que a gente precisa fazer já, né? Que é, a gente vai receber uma entrada do sistema, que vai ser aquele ID, e é exatamente a mesma coisa. Então eu vou capturar a entrada do usuário, que foi descrita aqui, e ele vai ser um número. Então eu vou declarar uma variável para guardar ele, vou chamar ela de distância. Sempre bom a gente colocar um nome bem descritivo para a variável, porque fica mais fácil da gente ler e entender o que está fazendo. Se você coloca tipo uma variável, sei lá, x, ou a, ou b, ou c, fica muito fácil, conforme o código vai crescendo, de você acabar se confundindo e não lembrando exatamente o que ele era. Então, beleza, a gente já capturou, né, a entrada do usuário. Então, nesse momento, a gente recebeu esse número D, que é um número entre 0 e 2000. Então, a gente precisa agora começar a fazer a validação das regras. Então, a primeira regra que a gente precisava, né, e a gente pode fazer essas validações condicionais com o if, é, se esse número for menor ou igual a 800, então, se a distância for menor ou igual a 800, eu tenho que mostrar a saída que vale um ponto. Só que aí chega a segunda dúvida, né? Vamos lá olhar de novo no exemplo como que eu faço para mostrar a saída. Em caso de JavaScript, você faz com console log. Então a gente vai pegar isso daqui também. Então, se a distância for menor ou igual a 800, eu tenho que mostrar 1, igual está mostrando aqui no exemplo. Aí eu tenho uma segunda condição. Agora a gente vai validar a segunda parte, que é se ele for maior do que 800 ou menor do que 1400, ele vale 2 pontos. Então, como eu já verifiquei se ele era menor ou igual a 800, eu posso verificar só a segunda parte aqui. Então, se a distância agora for menor ou igual a 1400, significa que sim, são 2 pontos. O que eu poderia fazer agora aqui seria fazer um outro else if e colocar a mesma regra. If else distância for menor ou igual a 2000, eu printaria 3. Só que no nosso cenário do exercício, a gente sabe que se chegou até aqui, significa que ele vai ser no máximo 2000, porque isso já é dito aqui na entrada. Então, eu vou colocar só um else, eu não vou validar mais nada. Então, pela entrada, eu já consigo assumir que esse número ele caiu na minha terceira condição. Então, seria um console.log 3. Assim que você tiver já feito o código que você acha que resolveu a solução, você pode vir aqui e clicar no enviar. Aí eles colocam isso numa fila, né? Isso vai sendo meio que executado em paralelo. E aí você tem que esperar um pouquinho para ele te mostrar se essa resposta está certa ou não. Então, se você clicar aqui em submissões, ele vai mostrar, tipo, esse último aqui está em fila. E aí ele vai, tipo, aqui nas submissões você consegue ver todos os exercícios que você já tentou resolver alguma vez. E aí ele mostra, né, esse accepted, que é o verdinho, é quando você acertou o exercício. Tem erros, né, tipo erro de compilação, tem alguma coisa escrita errada no código. Tem o erro de resposta errada, que significa que você não deu a resposta esperada pelo exercício. Tem, tipo, tempo excedido, que no caso é alguns exercícios eles requerem que você termine dentro de um tempo esperado X. Se o seu código demora mais do que esse tempo, ele dá como se estivesse errado. Então, beleza, né? Essa daqui foi a execução que eu mandei, ela foi aceita, então quer dizer que o código estava certo. Quando você está participando de uma maratona de programação mesmo, geralmente sempre é bom você validar o seu código antes de você enviar ele, porque um código que você envia errado, você geralmente perde pontos. Então, uma coisa que a gente poderia fazer putz, eu já escrevi aqui meu código, mas eu queria ter certeza, né, que ele está funcionando antes de realmente enviar valendo. Então você poderia pegar, né, tipo, ainda mais que você está aqui no navegador, você já consegue executar JavaScript. Então, vou criar uma função aqui, calcula pontos. Ela vai receber essa distância D. Eu recebo lá.
Aí o que ela vai fazer é executar exatamente essa minha lógica aqui. Então eu criei uma função, e aí é sempre bom você validar com os exemplos de entrada que eles dão. Então, vou chamar aqui a minha função, calcula pontos, 720, que é o exemplo dele. Então, tem que olhar aqui no console. Deixa eu só. Mostrou 3. Então, tá de acordo com o esperado. Ah, beleza, vamos ver então se eu passar 250, eu tenho que receber 1 como resposta. Beleza, também receber 1, tá certo. Aí você testa com o último caso de entrada que tem aqui, e ele vai colocar 2. Então, beleza, você sabe que pelo menos nos exemplos iniciais do problema, o seu exercício já está passando. Então, já é um bom sinal de que você pode submeter ele sem ter tanto risco de estar errado ou de estar dando algum problema inesperado. Então, tipo, no URI é isso, é bem simples, tipo, quase todos os exercícios, se eu não me engano, tem em português. E ele tem uma variedade bem grande que vai desde, tipo, problemas de lógica, quanto problemas que são focados em outras coisas, tipo, mais avançadas também. Aqui no HackerRank é uma plataforma parecida, ela também tem vários exercícios que vão de lógica, vão focado em algumas linguagens de programação. A única diferença é que no HackerRank está quase tudo em inglês, tirando alguns poucos exercícios que você encontra em português. Mas se isso não for um problema para você, é uma plataforma bem legal também de você estar praticando. Eu também deixei separado, né, aqui um outro exercício bem simplesinho para a gente mostrar como que funciona. Então, esse problema é uma soma simples de array. Então, vai ser mais ou menos a mesma estrutura, né? Vai ter primeiro uma introduçãozinha, um texto que mostra qual que é o problema que você vai resolver, e ele te dá alguns exemplos de, dado alguma entrada, o que ele espera que volte na saída. Então, ele fala que dado um array de inteiros, né, uma lista com números, você tem que encontrar a soma de todos os elementos dele. Aí ele dá um exemplo aqui, ó, se você tem um array que ele tem os números 1, 2 e 3 dentro, você soma 1 mais 2 mais 3, você tem 6, então é o que você tem que mostrar. Aqui ele dá uma descrição da função, isso daqui é um pouquinho mais específico do HackerRank, porque na hora que a gente for resolver lá embaixo, eu vou mostrar isso daqui. Tipo, ele fala, né, qual que é o nome da função que você vai implementar, e você vai ter essa função lá vazia para você implementar a sua solução lá dentro. Então, ele fala, né, que você tem que completar essa função lá no editor que está lá embaixo, e você tem que retornar o valor da soma, né, dessa função você retorna o valor da soma. Então, ele te dá uma descrição, que você tem a função que chama Simple Array Sum, que você vai receber um parâmetro que vai chamar AR, e ele é esse array de inteiros que ele descreveu aqui no começo. Formato de entrada, né? Aqui é bem parecido também com o do URI. Ele fala que primeiro ele te passa o número inteiro n, que é o tamanho do array, e depois ele te passa um segundo parâmetro, que é uma linha, né, separada por espaço, que são os inteiros. Aí aqui é a mesma coisa, a entrada ela tem uma limitação também, né? Esse número vai ser maior que 0 e menor ou igual a 1000. E o nosso objetivo final aqui, que é o output format, é exibir esse número inteiro da soma. Então ele dá um exemplo aqui de entrada, ele fala assim, eu vou te dar um array de tamanho 6, e os 6 números que tem dentro dele é 1, 2, 3, 4, 10, 11. Somando tudo isso dá 31. E aí tem só uma explicaçãozinha aqui que é exatamente isso, que é a soma que ele fez de tudo. Aqui é a mesma coisa, né? Você pode escolher a linguagem que você prefere trabalhar. É uma coisa que eu gosto de fazer bastante também, quando eu estou aprendendo uma linguagem nova, eu gosto de vir e tipo, tentar resolver com uma linguagem nova, eu acho que é uma coisa bem, bem bacana também. Então você vai ver que tipo, ele vai te dar um monte de código aqui. A maioria desse código você pode ignorar. O que tudo isso daqui está fazendo? Aquelas mesmas duas linhas que a gente viu no URI, que era para capturar os dados de entrada, ele está fazendo isso daqui, só que com muito mais código. Então, tudo isso daqui que tem serve para ele ler a entrada do exemplo, onde a gente vai mexer. É só aqui dentro, né, dentro da função simple array sum, que já inclusive recebe o array com os elementos que a gente quer somar. E esse main aqui embaixo é o código que vai executar, e ele inclusive já tem a lógica que vai exibir o resultado. Se você ver aqui, por exemplo, ele já não usa um console.log, por exemplo, ele dá um write do result aqui, e é isso que ele usa para validar. Bom, aí uma vez que a gente já entendeu, né, tipo, todo esse monte de código que tem aqui, que a gente meio que pode ignorar e focar só na solução do problema. Então a gente tem aqui o array, né, com os elementos,
E o que a gente tem que fazer? Somar todos os itens deles. Então, uma forma bem simples de você conseguir chegar nesse resultado é você cria uma variável que vai guardar esse total. E aí faz uma interação de todo o array com o for, né? Então, a gente começa no index 0, enquanto o i for menor do que o tamanho do array. E aí a gente vai incrementando o i. Então, aquela iteração comum, acho que a primeira coisa que você vê quando você aprende o for é exatamente isso, né? Essa iteração por todos os elementos de uma lista. Então, o que a gente só precisa fazer é pegar o total e somar com o valor da posição atual do array. Aí, eu não preciso fazer a lógica de exibir para o resultado, né? Eu só preciso dar um return dele aqui. Uma vez que eu der o return, ele já vai saber printar a resposta para ver se está certo. Aí no HackerRank ele tem uma diferençazinha que, tipo, aquele teste inicial que eu fiz, tipo, ao invés de submeter o código direto, eu posso dar esse run code aqui. O que ele faz é, tipo, ele faz uma validação só com aquele primeiro caso de teste que ele mostrou aqui no exemplo, que era exatamente esse daqui de cima, que era dado um array de tamanho 6 com esses mesmos números, ele executou com aqueles parâmetros para ver se estava certo. E aí, beleza, que deu sucesso. Então a gente pode submeter, e aí agora ele vai validar com outros casos de teste. Aí ele validou com 3 casos de teste diferentes, todos passaram. Então, beleza, você conseguiu tipo, chegar na resposta final do exercício. Aí uma coisa que é importante ressaltar é que quase todo exercício ele vai ter mais de uma forma de você resolver ele. Então a gente escolheu, tipo, num primeiro momento, fazer essa iteração, né, elemento a elemento, e guardando a soma total numa variável. Mas você poderia, por exemplo, fazer isso daqui. Todo o array em JavaScript, ele tem uma função que chama reduce, que é uma função redutora. Então você consegue aplicar num conjunto de elementos uma função que vai transformar ela num conjunto de dados menor. E o que essa função recebe? Ela recebe uma variável que vai guardar esse total, esse valor reduzido, e recebe o valor atual. Aí eu vou criar uma função com isso daqui. Só pega esse total e vai somando o valor. Aí a gente testa aqui também para ver se vai funcionar. Beleza, o primeiro caso funcionou. Rodando todos os casos também passou. Então isso daqui é só para mostrar que, tipo, dependendo do exercício que você for fazer, é muito provável que tenha, tipo, N formas de resolver ele. Aí a melhor, tipo, depende do tipo de exercício. Tem exercícios que têm requerimentos de tempo de execução. Então, quanto mais rápido for o código que você fizer, melhor para esse tipo de exercício. Então, a tomada de decisão nesse caso vai variar de acordo com o quanto de tempo você tem para resolver, tipo, na execução do seu programa. Mas aí, caso contrário, você pode dizer também o que você conhece ou o que você está tentando aprender, que é uma forma bem legal de você ir praticando formas diferentes de resolver o mesmo problema. E aí do HackerRank é mais ou menos isso, tipo, as outras estruturas de exercício seguem, tipo, um padrão igual. E aí você também pode ir escolhendo dificuldade, assunto e outros tipos de coisa, e ele vai te dando umas badgezinhas conforme você vai resolvendo mais exercícios. E aí, se por acaso você quiser ver quais são os casos de teste que ele deixa oculto, tem uma forma de você gastar umas moedinhas que eles te dão aqui dentro do HackerRank para ele te mostrar qual que é o caso de teste que ele está executando. Então, se você tá, tipo, muito travado num caso de teste que não tá passando, e aí, tipo, putz, eu preciso ver como que é essa entrada para testar e descobrir qual que é o meu problema. Aqui eles te dão essa oportunidade de fazer isso. Então, beleza, do HackerRank também era isso, é bem simplesinho. Tipo, o Uri é bom para quem tá tendo um primeiro contato, ele é todo em português, e eu acho ele bem didático, mas o HackerRank também é uma boa opção para quem quiser alguma coisa mais variada.